Gente, vamos lá. 3 coisas sobre a derrota do Inter para o Bahia na Fonte Nova pelo placar de 1-0, gol do William José. Primeiro, um pênalti infantil demais do Bernabei. Um pênalti... Olha, o que o Bernabei pensou naquele lance? Ele empurrou o jogador do Bahia. Que loucura. Que loucura. Segunda coisa, o Inter não mostrou força. Não é força física, mas o Inter não mostrou ímpeto. O Inter não mostrou uma reação. O jogo terminou com o Inter... sabe? E uma outra coisa, que aí já conecta com o futuro. O Inter, nesse momento, é um dos piores visitantes do campeonato. E o Inter, até o final do Brasileirão, vai jogar mais fora de casa do que dentro. E já na próxima rodada pode ficar um ponto da zona do rebaixamento. Vamos lá. O Bahia não fez um jogo exuberante contra o Inter, mas foi melhor. E o goleiro Ivan, que chegou a defender o pênalti, evitou que o placar fosse maior. O Inter começou pressionando, entrou com 3 volantes, entrou com 3 zagueiros, né? A estratégia claramente era tentar gerar algum desconforto no começo do jogo para o Bahia. Isso até aconteceu, mas aos pouquinhos o Bahia foi pressionando, foi se soltando e tal, e tal, e tal, e tal. E aí veio o pênalti. Bom, o pênalti é um caso à parte. Comenta aqui embaixo o que te pareceu o pênalti do Bernabei. Eu confesso que eu não me lembro, assim, ó, de bate-pronto, de um pênalti tão infantil como esse. O Bernabei, ele é driblado, tá? E ele empurra descaradamente o jogador. O cara já passou por ele. O cara já passou pelo Bernabei e ele empurra o cara. É surreal. 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 Pênalti. E na cobrança o William José bate mal, o Ivan defende. No rebote a bola vai na trave e aí na terceira conclusão o William José consegue fazer o gol. 1-0 para o Bahia. Vamos lá, a estratégia foi certa, foi errada? Dentro do que o Inter tinha para jogar, sem o Carboneiro, sem o Alan Patrick, eu até entendo a estratégia do Ramon Dias. Só que faltou ao Inter conseguir competir mais. Faltou ao Inter ter força para tentar fazer algo diferente. Em nenhum momento me pareceu que o Inter estivesse perto de conseguir um gol, né? E aí a gente entra num aspecto assim, quem é que foi bem no time do Inter? Dá uma coceira aqui no pé agora. Quem é que foi bem no time do Inter? O Ivan. O Vitão ainda saiu machucado, ainda tem que ver isso, né? Se não vai ser uma dor de cabeça para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter não tem nenhuma atuação individual destacada, né? Pô, me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, né? E se tu não deixou o like, pode deixar o like agora, já. Porque daqui para frente é só para trás. Porque o Inter perdeu num pênalti infantil, num jogo onde faltou força, faltou ímpeto para virar, e agora o Inter zera, não tem mais nenhum jogo atrasado, para nos 35 pontos, e daqui para frente o que eu vou te dizer é muito preocupante. Na próxima rodada, o Inter vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, e o Vitória, que é o primeiro time na zona, enfrenta o Corinthians no Barradão. O Vitória tem a chance de ganhar do Corinthians e seguir reagindo. Se o Vitória ganhar do Corinthians e o Inter não vencer o Fluminense, se o Inter perder para o Fluminense, o Inter termina a rodada a 1 ponto da zona do rebaixamento. E essa derrota para o Bahia, além de fazer o Inter parar nos 35 pontos, coloca um cenário terrível aqui, tá? Até o momento no Campeonato Brasileiro, o Inter só tem 2 vitórias fora de casa. A atual sequência do Inter é 5 jogos sem vencer como visitante, 5 jogos sem ganhar longe do Beira-Rio, tá? É a segunda pior sequência como visitante do momento no Brasileirão. Só perde pro Galo. O Galo perdeu todas as 5 que fez recentemente. O Inter tem um empate aí no meio. Ó, pega a visão. Pelo Brasileiro, os 5 jogos mais recentes do Inter fora de casa. Perdeu pro Cruzeiro 2-1, tomou 4-1 do Palmeiras, aquele 4-0 no primeiro tempo, e o Palmeiras tira o pé. Empatou em 1-1 com o Juventude no Alfredo Jaconi. Perdeu pro Mirassol 3-1 no Maião e agora tomou 1 do Bahia na Fonte Nova. A última vitória do Inter fora de casa foi contra o Bragantino, no dia 9 de agosto. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui?
Porque olha só o que o Inter tem daqui até o final do campeonato. O Inter tem 9 jogos até o término do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Vitória, o Bahia de novo, o Ceará, o Santos, o Vasco, o São Paulo e na última rodada o Bragantino. Desses 9 jogos, 4 são no Beira-Rio e 5 são fora de casa. Fluminense é fora de casa, o Galo é no Beira-Rio, o Vitória é no Barradão, o Bahia é no Beira-Rio, o Ceará é fora de casa, o Santos é no Beira-Rio, o Vasco é em São Januário, o São Paulo é no Morumbi e na última rodada o Inter recebe o Bragantino no Beira-Rio. Hoje, com o futebol que a gente vê do Inter, eu não consigo imaginar uma vitória fora de casa. Não vejo o Inter vencendo o Fluminense, não vejo o Inter vencendo o Vitória, não vejo o Inter vencendo o Ceará, não vejo o Inter vencendo o Vasco e não vejo o Inter vencendo o São Paulo. Ainda que o São Paulo esteja numa crise técnica terrível, é a pior sequência no momento do brasileiro. E o Inter tem mais jogos fora do que em casa, e o Inter tem 35 pontos. Em tese, o Inter tem que conseguir, no mínimo, mais 3 vitórias, para chegar a 44 pontos. Seriam 3 vitórias e mais um empate, no mínimo. Né? E aí a gente pega essa projeção e aplica no que foi o jogo. O Ramon Dias está se mostrando um cara que está tentando, né? Ele já montou um time assim, já montou um time assado, já pensou assim, já fez assim, tal. Ele não tem medo de mudar. Mas, nesse jogo, mais uma vez, o Ramon Dias me deu indícios para acreditar naquilo que eu já tinha escutado dos meus colegas do Rio e de São Paulo. O Ramon Dias, ele não mexe bem no time. Ele não mexe. As trocas do Ramon Dias na Fonte Nova não foram boas. O Inter ainda teve o Alisson expulso, o Alisson que entrou bem, ele foi bem expulso, o VAR chamou, ele foi bem expulso. Mas, por exemplo, o Borré. O Borré não fez nada no jogo e ficou até o fim. Então, o Ramon Dias errou em não tirar o Borré. E o Borré não ter saído de campo, o Borré ter ido mal contra o Bahia, é uma péssima notícia para esse jogo e para o restante da temporada. O Borré não fez gol em 30 e poucas partidas no ano. Então, se o Borré é a esperança do Inter para sair desse buraco, pelo que ele está mostrando, olha, vai ser muito sofrido. Muito sofrido. O futebol do Inter, a cada rodada que passa, mostra que é sofrido. Eu preciso dizer para vocês que, por exemplo, a atuação do Inter não foi terrível, como foi contra o Mirassol. Não foi decadente, como foi diante do Palmeiras. Não foi limitada, como foi diante do Corinthians. Mas mesmo assim foi insuficiente. E a gente precisa botar nessa equação o Bahia, que fez 4 no Grêmio, já estava um pouco cansado, um pouco mais relaxado, o gramado pesado da chuva, né? O Bahia sabendo que também não poderia se expor, porque do outro lado tinha uma linha de 5 e 3 volantes, tudo isso entra no contexto. Então o Inter sai da Fonte Nova sem conseguir um ponto sequer nesse jogo atrasado, que poderia dar um respiro, e mais, sai com um enorme sinal de alerta. Uma derrota que não foi daquelas derrotas acachapantes, se alguém esperava, se alguém projetava uma derrota acachapante pelo futebol que o Inter vem apresentando e pelo que o Bahia fez na rodada anterior, não foi assim. Mas é uma derrota muito preocupante. O Inter sai de Salvador com motivos para ficar muito preocupado. Muito. Porque ele tem mais jogos fora de casa do que em casa, e fora de casa o Inter está mostrando que não consegue jogar. Tá? Bom, chegou aqui pela primeira vez, sabe o que fazer. Senta o dedo aí para te inscrever no canal, ativar as notificações e deixa o teu like, tá bom? Valeu, gente. Por hoje era isso. Até mais.